Olá, nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós trazemos uma entrevista de um excelente profissional e que vai trazer muitas informações para nós mulheres, né, principalmente, da questão da saúde e das doenças nos pés. Hoje a nossa entrevista com o podólogo André Silva, ele é um empresário também, diretor da Central Fit, muito bem formado, muitos professores famosos sempre elogiam o André. Então, hoje eu agradeço a você essa oportunidade, tá, de fazer sua entrevista e deixo aí para você saudar as nossas internautas, elas vão gostar muito, muito dessa informação. Muito prazer estar aqui novamente, muito agradecido pela oportunidade. Exatamente, eu sou podólogo há quase 20 anos, formado pelo SENAC, um dos principais institutos de formação nessa área do mercado, e aqui na empresa nós estamos aproximadamente há 16 anos à frente da empresa, com excelentes resultados. Bom, enfim, eu estou aqui para poder dar a minha contribuição a vocês, mulheres, e alguns homens que porventura estejam acompanhando a gente também, porque não, a ter qualidade de vida através dos cuidados com os pés. Bom, agradeço então, aí a oportunidade que concede para nós, não é? E também confirmo que o senhor é um grande orientador aí sobre a saúde dos pés, principalmente, né? Já fizemos algumas gravações com ele também por parte da rádio, né? E hoje, com a presença dele, nós vamos ter muito mais informações, com certeza, e vamos aprender muito, né? Parece pouco dizer assim, por que meu pé está inchado hoje? Né? A gente caminhou, porque não, porque estou na fase menstrual. Porque não sei o quê. A gente está sempre botando desculpas por que os pés estão inchados. E aí foi interessante que eu fui verificar, nossa, como tem doenças que causam os pés inchados. Gente, vocês não imaginam. Aí eu disse assim, bom, eu vou conversar com o André, porque o André é muito ético. E ele vai explicar com linguagem bem fácil, acessível para nós, por que os nossos pés incham, né? Quem é a mulher que nunca teve os pés inchados, hein? Seja sincera. Então, vamos ver. Primeiro, assim, o que é o inchaço nos pés? Uns dizem que é retenção líquida, outros não sei o quê. Como é que é a história do inchaço nos pés? Exatamente. Bom, primeiro que existem muitos motivos pelo qual os pés podem inchar. Pés, tornozelos, perna, né? Então é importante que a gente entenda muito bem isso. Eu vou procurar me ater àquilo que a podologia pode contribuir. Mas o motivo pelo qual os pés incham podem ser dos mais diversos. Bom, primeiro, desde problemas circulatórios, linfáticos, torções, processos inflamatórios, infecções, disfunções sistêmicas. Então, nós temos aí uma gama de possibilidades enorme. Então, cabe à pessoa observar a sua rotina, né? Até a própria ingestão inadequada, insuficiente de líquido, pode levar a um inchaço. Então, é importante que a pessoa tenha uma absorção, uma dieta líquida bem equilibrada, para que o seu organismo funcione bem e ele não precise reter água. Então, existem diversos motivos pelo qual, como eu citei, os pés e as pernas, por exemplo, podem inchar. Normalmente, o que se escuta das mulheres é a questão da gravidez, né? A outra diz assim, eu estou muito obesa e meus pés incham, né? Não sei se ela está inchada ou ela está obesa também, mas as coisas estão correlacionadas por ali, não é? A outra diz assim, eu trabalho muito tempo em pé, então é no balcão, essas atividades, então eu não aguento os meus pés no fim do dia. Outras dirigem demais, né? Temos hoje motoristas de ônibus, de táxis também, né? Não é só a pessoa que vai levar as crianças na escolinha com a Kombi e volta, né? Tem um monte de atividades de mulheres dirigindo quase que o dia inteiro, né? E Exato. também tem pessoas que dizem assim, eu tô bem, mas eu faço exercício, aí é que eu fico inchada. Bom, é interessante, né? Por que será tudo isso? Então, o senhor que vai revelar para nós, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que precisa importante ter equilíbrio em tudo. Ficar horas no trânsito dificulta a circulação. Por quê? Porque você está sobre as suas pernas. Você está apoiado muito
tempo sobre artérias e sobre vasos importantes, e dessa forma você também prejudica a circulação das suas pernas. É como fazer um voo também que muda de pressão, passa às vezes muitas horas numa mesma posição, por isso que é recomendável levantar, andar, para estimular a circulação, tanto sanguínea quanto linfática, e dessa forma melhorar a circulação e melhorar o inchaço, no caso dos pés e das pernas. É claro que excesso de atividade física também pode provocar. Falta de atividade física também pode provocar. Por isso que a gente insiste sempre no quê? No equilíbrio. Né? A ingestão de sal, por exemplo, em excesso, também pode provocar o acúmulo de líquidos. Olha quanta coisa, Elizabeth. É verdade. Quanta coisa pode provocar, não é? Então, a pessoa calça um tênis inadequado, pratica uma atividade física que ela, inclusive, não está habituada. Não é? Então, quer dizer, promove um processo inflamatório no sistema articular dela, né? Nos tendões, nos músculos, e também isso pode provocar o inchaço. Se ela está acima do peso, também pode, porque existe aí uma série de consequências por conta desse excesso de peso, níveis de gordura altos. Né? Então, você tem aí o diabetes, que pode também dificultar, que é um dos principais problemas, que é a dificuldade da circulação sanguínea, principalmente nas regiões periféricas do corpo. Então, é muito importante a pessoa observar o conjunto, não necessariamente só de forma pontual, mas observar como é que está a minha atividade física, como é que está a minha alimentação, como é que está a minha ingestão de sal, minha ingestão de água, como que está a minha ingestão de açúcares, de massa, né? Então, como é que está meu exame sanguíneo, como que está? Então, a pessoa precisa fazer uma série de exames também, verificando o que está em desequilíbrio no seu corpo. Por exemplo, poderia ter a possibilidade de alguma doença grave em mulheres e homens que possam provocar o inchaço dos pés, por exemplo, sistema renal, sistema cardiológico, não sei quais poderiam ser, né, que vão trazer a diabetes, você falou, parece, né? Exatamente. Problemas circulatórios no geral, né? Então, podem ser em função de problemas cardíacos, como a senhora mesma adiantou, problemas renais, mas existem outras doenças, como também foi citado agora há pouco, como o diabetes. Né? O diabetes ele tem realmente um sério problema, inclusive como consequência o processo de cicatrização. Então, as pessoas que têm os pés inchados, então tem que observar também como é que está a sensibilidade dos pés. Eles têm formigamento, eles, além de inchados, estão também quentes ou frios. Como é que está o tônus da pele? Né? Então, todos esses elementos estão interligados. É importante que a pessoa fique atenta a esses outros sinais para que possa saber com que está lidando. Existem também problemas infecciosos. Então, por exemplo, uma pessoa que não hidrata corretamente os pés, a tendência é que ela tenha fissuras no pé rachado, calcanhar, dedos, toda a polpa plantar, e com isso abre espaço para infecções, por exemplo, com estafilococos, streptococcus, que produzem uma doença chamada erisipela, conhecida popularmente por erisipela, aquela perna que incha, fica vermelha, não é? Então, existe uma muito grave, que é a erisipela bolhosa. Então, é importante que as pessoas tenham esses cuidados primários em secar bem os pés depois do banho, depois de vir da rua de chuva, higienizar bem os pés, para que não fique fissuras, para que não fique resíduo de água poluída, né? Impurezas entre os dedos que possam estar trazendo esse tipo de doença e acabam provocando o inchaço de uma forma patológica. Então, esses são cuidados simples que a pessoa pode ter, como higienização e hidratação, que pode evitar muitos problemas para os pés. Bom, eu compreendi bastante, achei interessante essa informação, mas tem uma certa polêmica em algumas áreas, né? Há quem diga assim que os pés devem ser deixados de molho em água morna, quase bem esperta, com vinagre, e outros com bicarbonato de sódio. Dizem que isso faz bem para a circulação e também para a pele dos pés, para
por exemplo, manter mais esfoliado naturalmente, né? Isso é verdade ou não? Olha, todo carinho, todo cuidado com os pés é saudável, até porque relaxa. Mas hoje as pessoas têm à sua disposição produtos específicos, com propósitos específicos, com finalidades específicas, né? Então a pessoa pode relaxar os pés numa água morna, pode colocar um pouco de sal, um pouco de vinagre, que é um bom antisséptico, ele também tem um efeito bactericida. Então, pode sim, não tem problema não, é muito agradável. Mas se você pensa em hidratação, busque produtos específicos para hidratação. Produtos no mercado, da linha podológica, né? Procure um dermatologista, ele vai identificar aquele produto que mais se adequa à sua necessidade. Então, pode ser feito, sim, essas receitinhas caseiras? Pode, mas procure não inovar muito, não inventar muito, para não causar uma alergia, para não causar uma irritação na pele, e busque sempre, depois disso, secar bem os pés e fazer uma boa hidratação. Essa é a minha recomendação. Ok. Então, no caso, quais os produtos que o senhor pode recomendar que não lhe cause transtorno em propaganda, hein? Mas Ah, que melhora a qualidade da higienização dos pés, né? Aí a pessoa tem unha encravada, mas se ela utilizar, por exemplo, sei lá, um creme, vai facilitar que não encrave tanto, as calosidades, rachaduras também. Parece, como o senhor disse, há no mercado alguns produtos ofertados, né? Até sim. que ponto é válido utilizar sem a indicação médica ou do podólogo? Uhum. Claro, não. Existem alguns produtos, por exemplo, o óleo de girassol, ele é um produto muito seguro, tá? Que pode ser usado em todos os tipos de pele, até onde eu saiba, sem nenhum tipo de restrição. O óleo de girassol ele é um hidratante poderosíssimo. Contudo, há algumas necessidades especiais. Alguns pacientes têm algumas necessidades, por exemplo, de cicatrização rápida. Então, aí no caso, o médico, por exemplo, ele vai prescrever uma pomada cicatrizante, né? Neomicina, bacitracina, enfim, alguns produtos já conhecidos no mercado. Obviamente, vai procurar saber se o paciente tem alergia ou não a esse tipo de produto e vai fazer a prescrição. Agora, existem produtos no mercado podológico, como nós já conhecemos, que é o Homeopast, tem a linha hiperidratante, toque seco, tem a linha Decreína, né, que são produtos fantásticos também, com esfoliação, com hidratante para peles sensíveis, para pessoas, por exemplo, que têm diabetes, podem utilizar esses produtos com muita segurança. Então, existe no mercado uma série de produtos. Sobre unha encravada, não existe um produto milagroso, né, que você passa e a unha desencrava. Não é assim que funciona. Existe uma grande confusão com relação ao que é exatamente uma encravada. Tem pessoas que sentem um desconforto na lateral da unha e já atribuem à unha, né, esse problema. Dizem, minha unha está encravada. E no fundo, na verdade, pode ser apenas um ressecamento do tecido lateral. Uma desidratação, que com isso a pele endurece e começa a ser desconfortável. Eu faço, Elizabeth, uma comparação muito simples, que é comparar a pele com uma borracha. Se uma borracha está bem hidratada, ela é macia e confortável. Se ela está desidratada, ela é dura, ressecada, né? E costuma rachar e é muito desconfortável. Então, uma vez que você mantém uma hidratação regular nas extremidades dos dedos também, você vai ter também qualidade de vida nesse sentido. E a sua unha, ela vai crescer saudável, ela vai crescer sem desconforto e você não vai precisar fazer cortes exagerados, vai resolver metade dos seus problemas com uma boa hidratação nessas regiões também. Uhum. No caso, há muita diferença entre os homens e as mulheres, digamos, na saúde e na doença dos pés, assim, na hora do atendimento, quem que precisa mais socorro aí? Quem é? As mulheres são campeãs, Ah, né, nessa demanda de atendimento podológico. As mulheres, por uma razão muito simples, né? A moda, ela exige da mulher, às vezes, utilizar calçados que não são muito adequados. Então, um salto muito alto, a frente muito baixa, muito fina. Então, os dedos ficam sob pressão,
formam calos em cima do dedo, pressionam as laterais dos dedos. Então, tudo isso acaba provocando uma série de problemas, além dos ortopédicos, né, que acabam fazendo com que ela procure mais o profissional de podologia. Vão muito mais a manicure, né, com isso, e às vezes nem sempre é um local que cuida bem dos seus materiais, acabam adquirindo fungo nas unhas, e com isso também acabam precisando ir ao podólogo para fazer o tratamento desse problema também. Já os homens, os sapatos costumam ser mais confortáveis, pelo menos esta nova moda, onde os sapatos são mais bico quadrado, né? Eles não são altos, eles têm um material mais flexível, não tem fitas, né? Então são mais fechados, e com isso preserva a hidratação, enfim, e não pressionam tanto os dedos. Eu percebi que também o senhor sempre recomenda aproximadamente o tipo de calçado, conforme está colocando aqui, mas o uso das palmilhas também, o senhor considera muito importante o uso das palmilhas, porque tem palmilhas que descansam os pés, ajudam. Exato. Existem sim. Existem diversos tipos de palmilha, desde aquelas que são só para poder complementar o tamanho do sapato, que ajudam no meio número, e existem aquelas que são ortopédicas, né, que conforme o formato do pé, elas ajudam a distribuir melhor o peso do corpo sobre a planta do pé. Então eu recomendo sim, mas eu também sempre recomendo que a pessoa não fique dependente da palmilha. É importante que ela ande descalça na areia, na grama, que ela faça alongamentos, que ela massageie seus próprios pés, para que ela possa ter uma estrutura fortalecida, as curvaturas, o alinhamento do pé seja também algo natural, promovido pelo seu próprio movimento, pelo seu próprio caminhar. Eu também tive a oportunidade de observar que o senhor sempre indica os especialistas médicos, conforme o senhor vê o inchaço, vocês olha, é melhor você procurar alguém da área circulatória, quer dizer, mais ou menos o senhor tem noção daquele tipo de inchaço nos pés, o que poderá ser em relação a paciente ou paciente ou cliente, não sei como que você chama aí no mercado, no Dois, trabalho. né? São os dois. Interessante isso. Exatamente. O profissional de podologia, ele faz parte de um grupo multidisciplinar. Né? Então, ele é responsável em grande parte, pelas patologias externas dos pés, provocados pelos calçados, pela forma de caminhar, por acidentes. Mas ele também tem um olhar mais completo, ele precisa ter um olhar mais holístico, como nós falamos, né? Onde ele vai encaminhar para o dermatologista, para o ortopedista, para o fisioterapeuta, para o vascular, né? E às vezes até para o próprio cardiologista. Mas na dúvida, ele encaminha para um clínico geral. Então, olha, procura um clínico, procura o seu médico que te acompanha, relata sobre esses problemas que nós identificamos nos seus pés, e ele vai saber qual é o especialista mais adequado para você procurar. Então, realmente, o podólogo ele tem um papel fundamental nesse cuidado com o seu paciente / cliente. Agora vamos pensar assim, em termos de idade. Automaticamente aumentou a idade, vai ter doença nos pés, vai estar inchaço nos pés, como que tem alguma coisa que caracteriza que é próprio da idade, aumento da idade? Sim, desde que com o passar dos anos nós tenhamos mais dificuldades, né, no funcionamento do nosso organismo. Inteligentemente, o nosso corpo ele começa a priorizar aquilo que nos mantém vivos. Então, ele vai focando, ele vai canalizando a nossa energia para aquilo que nos mantém ativos, nos mantém vivos, então, como coração, pulmão, digestão, né? Enfim, nosso cérebro consome muita energia. E as outras partes, especialmente as periféricas, elas vão perdendo o vício. Então, é muito importante que tenhamos, durante a juventude, bons hábitos, tanto de atividade física quanto alimentares. Nós pratiquemos esporte, temos alimentação equilibrada, nosso médico, nosso especialista, para poder fazer uma prevenção durante a velhice, né? Então, isso é muito importante e, de fato, com o passar dos anos, nós começamos a ter realmente alguns problemas muito comuns da idade. Bom, a gente está quase encerrando, como nós estamos falando, né?
e a importância da escolha de um bom profissional, como no seu caso, que já tem tantos anos, né, de responsabilidade técnica e atendimento, né? E é muito interessante se observar isso, essas instruções que estão sendo passadas, né? Mas a gente não falou muito assim, por exemplo, de um acidente, né? Cair, machucar, virou o pé. Tá com a sandália, já me aconteceu. Caminhando de sandália, virei o pé, quebrei o pé na calçada, assim, pluf, aí quem que diz que aguenta, né? Então aí nós temos muitas coisas, às vezes, de pronto-socorro também, né? Esse primeiro cuidado é terrível, né? Ah, e fratura de unha, já viu? Você vai caminhando normal, assim, não é óbvio, não é comigo, é com várias pessoas. Aí tem aqueles ferros, assim, não tem na calçada que para escoar água, assim. Tu vai caminhando normal de sandália, enfia o pé naquele negócio lá e corta a unha. Tudo que vai até sangue sai. Tu já imaginou que É verdade. contaminação que fica na hora? Aí corre para o socorro, né? Porque não tem jeito, né? Aí às vezes tem que seccionar a unha, aí demora muito para nascer essa unha de novo. Como que vai ser? Em primeiro lugar, nós temos que ficar muito atentos ao caminhar na rua, mesmo em casa, né, onde um dos maiores índices de acidentes são dentro de casa. Mas, a gente falando de rua, a gente precisa ficar muito atento com relação realmente às sujeiras, né, as sujidades comuns da rua. Então, se acontecer um acidente desse nível, é realmente procurar um pronto-socorro, até para poder verificar se não que houve nenhuma quebradura, né, nenhum problema ósseo, rompimento de tendão, qualquer coisa do tipo. Então, esse é o primeiro passo, é procurar um pronto-socorro. Com relação à unha, caso haja um trauma na unha em que ela se solte, a unha ela leva do pé em torno de um ano, em média um ano, para poder crescer novamente. Que coisa. Agora, é importante que a pessoa, depois de um trauma desse, tenha um acompanhamento podológico para poder receber a orientação de como a unha deve ser cuidada para que ela cresça saudável, porque senão ela pode crescer defeituosa. Então, o Uhum. acompanhamento com o podólogo é muito importante nesses casos, tá? Então, fica aí a dica, muito bem lembrado pela senhora, sobre esse assunto. É porque mulheres usam, né, calçados mais abertos, né? E está sujeita a isso, porque as calçadas também, vou te dizer, estão precisando de cuidados, né, ultimamente, né? E, Verdade. e se chove também escorrega muito fácil, né? Eu acho que os calçados abertos deveriam ser mais usados assim socialmente, que não está correndo esse risco, sabe? Porque no dia a dia eu já vi muita mulher virando sandália, quebra o tornozelo também, né? A parte do que é muito complicado, né? Tem quem fratura dedos também. Nós tínhamos uma amiga que fraturou os dedos todos. Aí tinha que ir numa máquina que fazia um tipo de uma vibração inteira, assim, com os pés, para poder fazer o tratamento de toda aquela área ali, né? Não sei se é ativação circulatória ou o que é. Então, a gente vê muitas coisas, né? Observa-se em termos de mulheres. Eu acho que as mulheres têm mais problemas nos pés por causa dos calçados. Eu acho que é uma Sim, situação complicada, né? com certeza, com certeza. Excetuando questões de esporte, né, que o homem joga mais futebol, tem mais atividades físicas de impacto, né? Então, excetuando essas situações, de fato, as mulheres têm muito mais problemas, especialmente por conta do tipo de calçado que ela usa. Correto. Então, nós já estamos assim praticamente terminando, né? Eu queria saber assim, se eu faço palestras, por exemplo, em condomínios ou grupos fechados, associações, ONGs, se faz o atendimento também, que tem grupos, né? Às vezes se reúne um grupo todos de vizinhos lá e vai para o atendimento. Se eu tenho uma equipe para trabalhar, como é que funciona isso aí? É interessante, tem escolas, por exemplo, de professoras assim, né? Se revezam, sabe? Vai três, quatro professores fazer o atendimento, porque elas nunca têm tempo para nada, as coitadas, né? Então tem que fazer isso. Uma fica com a turma e as outras vão tratar os pés lá numa salinha, todo mundo organizado, né? As unhas também, viu? Deixa para lá. Mas realmente é muito difícil hoje na nossa sociedade, tão atrelada de tantas coisas, né? Principalmente o trabalho que nos toma 90% quase da vida, né? Sair, ficar ainda indo atrás de salão de beleza, chega lá, tem, né? Vai no podólogo, tem um monte de fila, tem que agendar.
Então, tem atendimentos hoje em grupo assim que é muito interessante, né? Sindicatos promovem isso também. O senhor acha que é importante? O senhor faz Sim, parte também desses grupos, assim ou não? sim, sim, não, né? Veja bem, como é que funciona hoje? Isso não é só na podologia, mas na grande maioria das áreas de saúde, né? O profissional ele tem que estar envolvido na sociedade com o propósito de orientar. Então, nós, por exemplo, vamos em empresas, centros de estética, para poder estar conversando tanto com os profissionais como com os clientes, né? Para poder orientar sobre cuidados com os pés, uso de calçados mais adequados, o que é podologia, quando procurar um especialista A, um especialista B. Então, ele tem um propósito muito mais educativo quando nós nos reunimos com outros grupos. Então, no caso da podologia propriamente dita, o profissional ele precisa de um local ou equipamento adequado para fazer o atendimento fora do consultório. Então, É, nós temos prioridade para fazer sempre no consultório, mas hoje, em função até da própria demanda da pandemia, etc., e por conta de pessoas que não podem vir por causa de idade ou doenças, o profissional de podologia ele também tem condições de fazer atendimento em home care. Então, nossa empresa, a Central Fit Podologia, ela tem atendimentos tanto aqui na empresa, internamente, quanto atendimento de home care, e fazendo, sim, palestras educativas. Está aí o meu contato, né, ao final eu passo para poder estar agendando e a gente poder fazer palestras educativas também. aí o senhor já tem também uma formação de livros, e-books, como é que é? Está escrevendo já as informações aí de pesquisas, como que está fazendo? Não, Tem não. que ser Eu estou escritor envolvido num também. projeto, nós estamos envolvidos num projeto agora de expansão da marca, e isso tem tomado bastante tempo, né? É, nosso trabalho ele tem uma proposta muito mais interna no momento, de treinamento, de dedicação, do que externamente, né? Então, eu estou muito envolvido no projeto de expansão da marca e em breve nós estaremos ouvindo aí novidades a respeito da Central Fit. Sendo que vocês também atendem grupos de futebol, me parece. A gente já está encerrando, mas faltou esse papo, né? Eu tenho... Não, nós, na verdade, sim, nós atendemos jogadores de futebol individualmente, mas nós somos a empresa apoiadora oficial da Seleção Brasileira de Rugby, né, que é um esporte em crescimento no Brasil, vem crescendo de forma acelerada. Então, o rugby ele é um esporte que vai ser muito falado no Brasil, e nós já há alguns anos, há uns bons quase 10 anos, já somos a empresa oficial, né, o apoiador oficial da Seleção Brasileira de Rugby, tanto masculina quanto feminina. Ok, olha aí, gente, quantas coisas que a gente vai conversando aos pouquinhos, vai arrancando ali as novidades, né? Bom, para encerrar, eu deixo essa disposição aí. Se quer informar os seus contatos via digital, ou mais alguma informação que eu não tenha perguntado, fique à vontade, né? Claro, claro. Bom, então, assim, eu primeiro quero agradecer novamente, Elizabeth, por essa oportunidade, agradecer a confiança, agradecer aos internautas aí por estar nos acompanhando, ter dedicado um tempinho aí para poder estar ouvindo um pouco do nosso trabalho, recebendo essas dicas, não é? E a Central Fit é uma empresa que já está há quase 20 anos no mercado, já está bem consolidada, uma empresa com uma equipe muito bem treinada. Nós estamos aqui na Vila Olímpia, então já há algum tempo está atendendo toda a região, todos os centros de estética da região, todos que nos procuram. Você pode encontrar um pouco do nosso trabalho no site da empresa, que é o www.centralfitpodologia.com.br. O FIT se escreve FEET. Né? Você pode também estar tirando dúvidas conosco, está agendando uma avaliação, já que se você não souber o problema que você tem, você pode estar agendando com a gente uma avaliação pelo 94006-5985, que é o nosso telefone, e também o WhatsApp, tá bom? Nós estamos nas redes sociais, é só colocar o nome da empresa, Central Fit, que você vai encontrar também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, Elizabeth, é isso. Estamos à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez. E uma boa tarde a todos os internautas aí que nos acompanharam até agora.
Nós é que agradecemos ao Senhor, né, por essa aula, né, tão importante. E, enfim, afinal de contas, é orientar para a saúde, né, não só para a beleza também, né. Foi formidável, o senhor foi muito ético e bastante preciso, né, fácil a compreensão do seu ensinamento. Então, parabéns. Gente querida, nós estamos encerrando mais essa edição da Rádio Jornal da Mulher Brasileira e vamos passar essas informações para as nossas amigas, para pessoas da área da família, vizinhança, que a saúde das pessoas em torno de nós sempre promove a nossa saúde também. Estamos num ambiente onde tem muitas pessoas doentes, o que vai acontecer conosco não se sabe, né? Então, vamos promover a saúde em todos os momentos, quer no trabalho, quer na escola, né? Enfim, afinal, a saúde dos outros também é a nossa saúde todos os dias, tá bom? Um grande beijo no coração, até a próxima edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira.